Você faz a pergunta sobre o símbolo maior da decadência da psiquiatria do século XXI. Decadência vergonhosa da psiquiatria do século XXI. O que é o tal do TD, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH? Eu vou explicar. Hoje, para as pessoas que também têm não médicos nos assistindo, ligados ao direito. O que é isso? Esse tal de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma criação vergonhosa da indústria farmacêutica americana e daqueles psiquiatras que não conhecem psicopatologia, que chegaram à seguinte conclusão. A criança com um comportamento, entre aspas, mais rebelde, um pouco, digamos, que não se coaduna não faz os deveres de casa como o pai gostaria, ou que tem mais rebelde, digamos assim, só isso, nada mais, ou aquela que desafiadora, que não, esse daí recebe o nome do transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. É uma barbaridade. Eu não tenho aqui, eu não estou preparado para dizer os números dessa barbaridade que acontece no mundo ocidental, desses diagnósticos absurdamente errados e que são colocados como as meninas dos olhos das farmacêuticas, porque vende muito remédio. O remédio, olha que coisa interessante, o remédio que é dado para essas pessoas, em vez de melhorar, piora. Eu volto a repetir, em vez de melhorar, piora. O remédio, as pessoas que têm, as crianças que têm esse déficit, é uma porcentagem mínima. Essas sim precisam desse remédio, mas não esses que dizem que têm esse diagnóstico. Quando a gente dá esse remédio para essas crianças que não têm esse diagnóstico, piora. Eu vou explicar por quê. Esse tal de TDAH é um nome novo dado para o velho, conhecido, absolutamente... Está em todos os bons tratados de psiquiatria, chamado disfunção cerebral mínima. É a famosa disfunção cerebral mínima que qualquer médico de boa formação conhece. Agora, como disfunção cerebral mínima é algo restrito, o que fizeram os psiquiatras americanos que trabalham a mando das indústrias farmacêuticas? Tiraram esse nome e deram um nome, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, para poder vender remédio. Só o incremento do remédio, esse que a doutora falou, foi de 557% em 2 anos de aumento do remédio. Depois estabilizou nesse patamar altíssimo. Agora, vamos lá. Por que faz mal? O que é isso e o que fazer? Primeiro, é o diagnóstico mais mal dado no mundo ocidental, eu diria. Porque toda criança, se falar um palavrão, ou se não quiser comer na hora certa, ou se for mal educada pelos pais, já recebe esse diagnóstico se for um desses psiquiatras de péssima formação. Ou, por exemplo, o próprio professor, com todo respeito, de tanto ouvir falar nisso, a criança, sabe, não quer fazer a lição de casa e deve ter TDAH. E não é nada disso. É uma criança simplesmente que isso vai sumir. Calma, às vezes é educação errada ou métodos corretivos que hoje está tudo liberado, né? A criança bate no professor e o professor ainda acaba sem razão. Então está tudo liberado, tudo corre solto, tudo tem TDAH, esse diagnóstico horroroso, mal dado, símbolo bem acabado da decadência da psiquiatria. Pois bem, o que é e o que fazer? E por que esse remédio funciona? Por incrível que pareça, para os não médicos, esse remédio que a doutora falou é um estimulante. É uma bolinha, a famosa bolinha, estimulante. É um estimulante cerebral.
É a Ritalina, né? É um estimulante. Agora, pergunta-se, por quê? Por que se vai se dar estimulante para alguém que está rebelde? Vai ficar muito mais rebelde ainda. Agora, e por quê que esse mesmo estimulante era dado no passado, quando o diagnóstico era correto, era disfunção cerebral mínima? Eu vou explicar por que o estimulante era dado e fazia efeito naquele disfunção cerebral mínima e hoje só agrava por um motivo, porque hoje o diagnóstico está errado. A disfunção cerebral mínima que você dá estimulante é o seguinte: quando de fato a criança é tem a disfunção cerebral mínima, que é mensurável, tá certo? Por bom exame. Ela vai ter equivalentes comiciais, ela vai ter uma história pregressa de ataque ao encéfalo, pode ser, por exemplo, uma hipóxia ao nascer, um traumatismo de crânio ali nos primeiros meses e anos de vida, etc., e desenvolve uma disfunção cerebral mínima. E ela fica insubordinada, não consegue manter a atenção nisso ou naquilo. E por que se dá um estimulante? Né, seria a pergunta. Você fala, bom, eu vou dar um estimulante para uma criança que tem hiperatividade, que está estimulada? Sim, por um motivo muito simples. Porque nós temos córtex cerebral e subcórtex. O que está acontecendo? Essa hiperatividade, ela se manifesta e ela não é presa, ou ela não é dominada pelo córtex cerebral. Então, se dá um estimulante ao córtex que segura o subcórtex. Seria um efeito pseudo-paradoxal, porque ele está estimulando o córtex. Agora, se você dá um diagnóstico errado para uma criança apenas insubordinada porque é mal criada ou porque tem, e dá ainda o estimulante, piora. E outra coisa, vicia. Então, agora, como fazer? Como fazer? É simplesmente, doutora, precisa fazer um diagnóstico correto e não dá e chamar o pai e falar, olha aqui, eduque direito seu filho. Não é caso de remédio, não, senhora.